Pare por um segundo e imagine o impossível acontecendo diante dos seus olhos. Um império ajoelhando, um rio virando sangue, o céu caindo em trevas e o mar abrindo como se obedecesse a uma ordem. O que você vai ouvir agora não é apenas uma história antiga. É um registro de choque, de libertação e de um povo sendo conduzido pelo invisível. E no fim, há uma pergunta que atravessa os séculos. O que você faria se Deus chamasse você pelo nome? Há milhares de anos atrás, em uma terra chamada Egito, havia um povo escravizado. Este povo era o povo de Deus. Algo extraordinário e jamais visto outra vez. Da mesma forma, o poder de Deus revelado em Moisés e os 10 mandamentos. Fique até o final e seja impactado. Naquele tempo, o Egito era uma máquina, uma potência construída em pedra, ouro e suor humano. E por trás dos palácios e templos havia um povo esmagado pelo peso da servidão, os hebreus. Eles faziam tijolos sem descanso, carregavam cargas sem futuro, viviam sob ordens e sob medo. E quando o faraó percebeu que aquele povo crescia, ele fez o que impérios costumam fazer quando têm medo. Tentou controlar a vida, interrompendo a próxima geração. A ordem era cruel, que os meninos hebreus morressem ao nascer. Mas é aqui que a história começa a virar, de um jeito silencioso. Porque em meio a decreto da morte, nasce uma criança. A mãe o esconde. O tempo passa. O perigo aumenta. Então ela faz algo que parece loucura e fé ao mesmo tempo. Coloca o bebê num cesto e o entrega ao rio. O Nilo, que seria caminho de morte, se torna estrada de destino. A filha de Faraó encontra a criança e, ironicamente, o palácio que queria destruir aquele povo acaba criando o libertador dele. O menino recebe um nome que atravessaria a história: Moisés. Anos se passam. Moisés cresce entre colunas, guardas, língua egípcia, privilégios. Mas dentro dele existe uma rachadura, uma identidade dividida. Até que um dia ele vê um egípcio ferindo um hebreu. E algo explode. Moisés reage, mata o agressor e percebe tarde demais que agora está marcado. Ele foge. O príncipe vira fugitivo. O homem do palácio vira pastor no deserto. E é no deserto, longe de palcos, que Deus costuma chamar. Anos depois, Moisés vê uma cena impossível: um arbusto em chamas que não se consome. Ele se aproxima devagar, como quem entra em território proibido. E então, a voz. Uma voz que não pede licença. Uma voz que conhece o nome dele. Uma voz que diz: eu vi a aflição do meu povo e desci para livrá-lo. E Moisés, tremendo por dentro, faz o que qualquer humano faria: tenta recuar. Quem sou eu? E se não acreditarem? E se eu falhar? Mas o chamado não vem com elogios, vem com promessa: eu serei contigo. Moisés volta ao Egito, não com exército, não com espada. Volta com uma mensagem e com o peso do céu sobre as palavras. Diante do faraó diz: deixa o meu povo ir. E o faraó ri, porque impérios não se curvam facilmente. Ele endurece, ele desafia, ele aperta ainda mais a opressão. E então começam os sinais, não como truques, mas como juízos, um a um. Como se o próprio Egito fosse sendo desmantelado, camada por camada. A primeira praga, as águas viram sangue. O Nilo, orgulho do Egito, agora cheira a morte. Peixes boiam, a vida apodrece. É como se Deus dissesse:
aquilo que vocês adoram não sustenta vocês. A segunda, rãs por toda parte. Casas, quartos, cozinhas, camas. O que era pequeno se torna incontrolável. A terceira, insetos no pó da terra. O próprio chão se volta contra eles. A quarta, moscas. O ar se torna pesado. E o detalhe assustador, a distinção começa a aparecer, porque onde o povo de Deus está, a praga não tem o mesmo domínio. A quinta, peste nos animais. A economia sente, o sustento cai. A sexta, úlceras e feridas. A dor agora mora na pele, não é distante, é pessoal, é íntimo. A sétima, granizo e fogo caindo do céu. Plantas destruídas, campos arrasados. O céu, que muitos acreditavam controlar, mostra que tem um rei acima dele. A oitava, lacustias. Eles devoram o que sobrou como se a esperança fosse comida diante de todos. A nona, trevas. Não é só noite, é um tipo de escuridão que paralisa. 3 dias em que o Egito sente o peso do vazio. E no meio dessa sombra, a resistência de Faraó continua. E então chega a 10ª, a mais terrível, a mais memorável. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Mas antes, Deus dá instruções. Um cordeiro, sangue nas portas, uma refeição apressada, pés calçados, como quem diz: preparem-se porque esta noite vocês vão atravessar uma fronteira. Essa é a Páscoa, um marco, um sinal, uma linha na história. Naquela hora, a dor visita o Egito. Do palácio à casa mais simples, o choro se espalha. E finalmente o faraó cede. Vão, saiam, agora. E o povo parte. Homens, mulheres, crianças, levando o que têm, levando memórias, levando cicatrizes. Eles não estão apenas mudando de lugar, estão saindo de uma identidade, de escravos, para um povo em caminho. Mas a libertação ainda não terminou, porque o faraó, humilhado e furioso, muda de ideia. Ele reúne carros, cavaleiros, soldados e sai em perseguição. Agora, imagine a cena. À frente, um mar. Atrás, poeira, ferro, gritos de guerra. Ao lado, deserto. O povo entra em pânico e o medo sempre faz a mesma pergunta: era melhor ter ficado? Eles acusam Moisés. E Moisés, no limite, diz algo que ecoa como uma ordem contra o desespero: não temais, vede o livramento. E então, acontece. Deus manda um vento forte, a noite inteira, e o mar se abre. Não como poça, não como caminho molhado, mas como passagem. Água erguida como paredes, um corredor no impossível. O povo atravessa, passos correndo, crianças sendo carregadas, olhos arregalados olhando para o lado e vendo o abismo preso por uma força invisível. E quando o exército egípcio entra atrás, no momento exato, as águas voltam. Silêncio. O mar se fechou sobre eles. Os restos do exército do faraó. Estamos salvos. E depois, alívio. E depois, cântico. Mas o deserto não é só cenário de milagre, é lugar de formação. Dias se passam, a água falta, o povo reclama. O coração humano é assim, esquece rápido a última libertação quando a próxima necessidade aperta. E mesmo assim, Deus conduz. Eles são guiados por um sinal constante, uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Pense nisso. Não é apenas um sentimento, é direção visível, presença percebida. É como se Deus dissesse: eu não só tirei vocês do Egito, eu vou com vocês. A nuvem protege do sol, o fogo vence a escuridão. E quando o povo para,
a coluna para. Quando segue, ela segue, até que chegam ao Sinai, uma montanha e um ambiente que não se explica com palavras simples. Trovões, relâmpagos, nuvem espessa, som como de trombeta. O povo sente medo porque percebem não estão diante de um líder humano, estão diante do Santo. Moisés sobe. E aqui acontece um dos momentos mais solenes de toda a narrativa bíblica. O homem sobe a montanha e recebe leis que moldariam civilizações. Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos, não como correntes, mas como aliança, não como controle, mas como identidade. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens para adorar. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do sábado. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Mandamentos que não começam com um faça para ser salvo, mas com um lembrete implícito. Eu já libertei você. Agora viva como alguém livre. Enquanto isso, lá embaixo, o povo luta com a espera. E esse detalhe é duro, mas real. Às vezes, a distância entre o milagre e a maturidade é maior do que a gente imagina. Mas Deus continua escrevendo a história. Moisés desce. O povo tem direção. E a jornada segue, com quedas e recomeços, até a terra prometida que se aproxima ao longo do tempo. E quando você junta tudo, as pragas, o mar, a nuvem, o fogo, a montanha e os mandamentos, uma mensagem se destaca. Deus não é apenas o Deus do templo. Deus é mesmo maravilhoso. Quem diria viver tudo isso? Essa estrutura está ficando firme. Sim, com nossa força ficará pronta logo. E com nossa alegria. Ele é o Deus da história. O Deus que entra no império, que confronta a opressão, que abre caminhos onde não existe estrada, que guia na noite e ensina no deserto. E agora eu quero te perguntar algo, bem direto. Qual foi a prisão que você achou que nunca ia sair? E qual seria o mar que você precisa atravessar hoje? Se essa história falou com você, faça uma coisa simples. Inscreva-se no canal para não perder as próximas narrativas bíblicas em tom documental. E comente, qual cena de Moisés mais te impacta? As 10 pragas? O mar vermelho? A coluna de fogo? Ou os 10 mandamentos? Eu leio e respondo. Porque a história de Moisés não é só sobre um povo antigo. É sobre como Deus transforma escravos em peregrinos, medo em caminho e deserto em encontro. E se você ficou até aqui, talvez não tenha sido por acaso.